Bem, senhores, eu só acho que nós podemos dar início, Sim, aproveitar o tempo do professor Raul. sim. Só antes mesmo de abrirmos oficialmente, é só para que os novos que estão chegando aqui, começando a primeira vez nesse nosso encontro, lembrar que esse canal é o Fórum Interestadual de Debate do Setor Atacadista Distribuidor. Desde que nós entramos nessa situação, foi criado esse canal exatamente para nós ficarmos mais juntos ao mesmo tempo e discutirmos os temas que estão sendo propostos para o dia a dia. A reforma tributária, obviamente, que ela antecede a pandemia, mas é um assunto de grande importância e bem atual, razão por que é o que está entrando em pauta. E hoje, muito importante a presença do Dr. Luiz Carlos Raul, o homem que idealizou o texto da PEC 110. Eu sei que já vem lutando há muito tempo e foi agora adotada pelos senadores, começando pelo presidente Davi Alcolumbre. Então, nós já de antemão agradecemos a sua presença, o deputado. E eu passo a palavra ao presidente da ADASP, como um dos coordenadores desse grupo, que esse grupo é formado, tem diversos presidentes de entidades aí já presentes. Passo a palavra ao Sandoval para que ele oficialmente abra o nosso encontro de hoje. Damasceno, eu ocupei a tela com a palestra, não? Tá bom, pode ficar assim. É que eu bati sem querer, ela entrou aí. Eu não Entrou, mas não tem problema. Já deixa assim que está no ar. Tá bom. Tá bom, legal. Sandoval, o microfone está desligado, Sandoval. Poderia tirar, dar um stop aí na share screen, Raul, para poder o Sandoval. Pronto, Sandoval, vai lá. O óculos dele está um pouco ruim, aí ele precisa de uma tela grande para enxergar. Tá bom. Muito obrigado a todos, obrigado, professor Raul, por tudo, pelo esforço que a gente acompanha há quanto tempo. É uma honra para nós tê-lo aqui, palestrando para nós. Obrigado à presença de todos vocês que estão aqui na live. E a gente vai sair daqui muito melhor em termos do entendimento do que é preciso para a nossa nação progredir. Eu tenho acompanhado o deputado Raul na sua procissão de fé em cima da reforma tributária, e tudo que ele faz sentido. E antes dele ser convidado a estar aqui, que foi uma conquista do Paulo Penac, a quem eu agradeço muito, nós já lidávamos com esta 110 dele, de autoria dele, achando que era o melhor para o nosso país. A gente tem certeza disso, e agora a gente tem a oportunidade de vê-lo pessoalmente falar, se comunicar com todos nós. Então, vai aqui meu agradecimento ao deputado Raul e a vocês todos que estão aqui. Espero que a gente tenha uma live bastante interessante. Obrigado. Deputado, a palavra é sua. Opa, vamos lá, então. Muito obrigado, muito boa tarde, né, a todos. Uma satisfação. Está gravando, Damasceno? Perfeitamente. Está indo ao ar para todo mundo, né? Ok. Beleza. Para depois colocar no ar. Então, vamos lá. A nossa proposta, ela é um processo de evolução, né, que começou há muito tempo atrás, quando ainda era secretário da Fazenda do Paraná. E então, nesse período, né, a gente passar para o lado de cá. E nesse período a gente foi evoluindo, desde a Secretaria da Fazenda, tempo do Álvaro Dias, que eu fui secretário em 87 a 90, e depois em 91 já estava no Congresso Nacional e comecei, né, trabalhar economia, finança, tributação, simples, super simples, microempresa, pequena empresa, cooperativismo. E quantas vezes nós tivemos com vocês, atacadista do Brasil, né? Em quantos eventos maravilhosos eu pude fazer palestras parecidas com essa, mas não exatamente essa, porque essa é uma evolução de todos estes anos. E principalmente durante né, o período que a gente teve no Congresso Nacional, à frente de grandes projetos. Então, essa é a PEC 110, de 2019. Ela é oriunda da PEC 293, de 2004, da Câmara. PEC essa que eu fui o relator e tive a honra de aprovar na comissão mista. Como o Rodrigo Maia sobrestou essa proposta,
eu levei ela para o Senado, pelas mãos do Álvaro Dias, dos senadores do Paraná, o Columbre, o Flávio, o Espiridião Amin, Jorginho Melo. E então o próprio Davi Alcolumbre encampou a nossa PEC e os líderes também do Senado, então totalizaram 66 senadores que assinaram essa PEC. E a tramitação no Senado é muito mais rápida, muito mais simples. No começo desse ano, houve uma convergência da proposta da Câmara, a 45 com a 110. A 45 estava pensada na minha até 2018. No começo de 2019, o Rodrigo desapensou ela e deu uma nova numeração para ela, que é a 45. Então, eu posso dizer que a PEC da Câmara é uma costela muito querida também da PEC 110, que está no Senado. Essa é a 299ª palestra e que está sendo relatada no Senado pelo grande senador Roberto Rocha. E a comissão mista foi criada com as duas PECs e com a contribuição do governo. A PEC 45-110, para sair um grande acordo, a gente quer que seja 155, né? E com as contribuições do governo, dos estados, do município, dos empresários, profissionais liberais, dos trabalhadores, da agricultura, enfim, de todos. Então, é uma grande conciliação nacional que a gente está produzindo. E essa comissão tem como presidente o senador Rocha e como relator, o relator da Câmara, que é o Aguinaldo Ribeiro, que é o nosso grande companheiro, que é líder também do governo. Mostrando aqui a razão central do que nós estamos tratando da economia dos últimos 120 anos. O Brasil teve um ciclo memorável de crescimento econômico de 1930 a 1980, com poucas quedas do PIB. Só que, infelizmente, de 81 para cá, o Brasil despencou, morro abaixo, como diz, né, o caboclo. O Brasil teve esse período áureo de 50 anos em que nós crescemos 6,3% ao ano. Muito antes da China, os emergentes, ser alguém no planeta Terra, o Brasil já era a economia mais próspera e emergente do planeta, que proporcionou, assim como nos Estados Unidos, a vinda de milhões de pessoas, de imigrantes, nossos pais, avós, bisavós, os ancestrais nossos vieram para o Brasil com a fama de economia crescente, estabilidade política, que, aliás, já tinha desde o Império, né, com os dois Dom Pedro, depois da República, e terras abundantes, terras férteis, com água abundante, ciclo de chuvas regulares, clima ameno, minerais, madeira. Então, tudo que precisava para se construir um grande país, uma grande economia. Então, infelizmente, esse ímpeto, houve um ponto de inflexão, que a gente chama, quando o Brasil, endividado em dólar, em 1980, veio uma grande crise econômica, o presidente era o Figueiredo, o ministro era o Delfim, e o Brasil quebrou. Foi uma quebradeira de 3 anos, que teve repercussão, né, até hoje. E daquela data em diante, nunca mais o Brasil se aprumou, e pode ver o gráfico aqui, o último quarto do gráfico é desesperador, né? A gente fica com o que aconteceu com o Brasil, né, nesse período. E está aí, esse gráfico demonstra que o Brasil passou para ter um voo de galinha. O que é o voo de galinha em economia? Ele sobe um pouquinho e cai, ele não consegue dar, né, sustância, né? Ele não consegue planar, e cai, e cai. Então, a primeira vez que ele caiu foi em 83, 1, 2, 3, que caiu o governo, houve abertura. No Collor, de novo, 89, 90, 91, impeachment do Collor. Veio o Plano Real, veio um pouquinho antes a Constituinte, o Plano Real, veio até na Dilma, quebrou de novo. E aí veio o impeachment, e de lá para cá, né, passamos a sofrer muito mais, porque 2014, 15, 16, a quebra foi de 8,5%. O Brasil, então, passou a ter um crescimento que eu chamo de rabo de cavalo, foi para baixo. Nos últimos 10 anos, nós caímos
a média dos 40 anos, de 80 a 2019, foi de 2,1, um terço do que o Brasil cresceu 50 anos anteriores, continuado. Caiu para 1% e agora, nos últimos 5 anos, nós caímos mais, caímos para 0,5% negativo. E agora, sem contar esse ano. Então, as causas raízes são essas. Um sistema tributário que começou em 1965 de forma equivocada, dando atribuições tributárias para municípios, Estado e União concorrentes da mesma base tributária. Qualquer que seja o sistema tributário em qualquer país do mundo, só tem 3 bases tributárias onde o governo federal, Estado e município adquirem, né, faz a sua imposição tributária para a manutenção do Estado, né, que são patrimônio das pessoas, empresas, então os chamados impostos patrimoniais, que são 5 da mesma natureza, o IPTU, né, o IPVA, o ITR, o Imposto de Transmissão Causa-Morte e Intervivos. A base das rendas e proventos de qualquer natureza, onde estão os salários, os juros, os aluguéis, os royalties, né, e os dividendos. Então, essa é a base da renda. E a terceira base é a base do consumo de bens e serviços. Então, essa base de bens e serviços é onde está... Alguém está com o microfone ligado aí. É onde está o ISS municipal, o ICMS estadual, o IPI, o PIS, COFINS, CID, Salário Educação, IOF, PASEP, a folha de pagamento, que é uma subbase, o Sistema S e o Fundo Rural. Então, só somando os 9 tributos, sem somar os da folha, né, nós temos 54%. Mar Ribeiro. Então, alô? Alô, está ouvindo, né? Tá ok? Então, essa sequência histórica, viu, Damasceno, demonstra por que deu errado ou o que nós não fizemos nesse período. Então, exatamente foi assim, conjugando aumento de carga tributária, há 55 anos atrás era 19% do PIB, passou para 22,8% na Constituinte, chegou a 33% nesses últimos anos, tendo pico de até 36% do PIB. Então, no período em que houve o voo de galinha, de 1980 para cá, tivemos a Constituinte, e depois da Constituinte, então, que o bicho pegou. A carga tributária aumentou 10%, né, do PIB e tudo em cima da base do consumo, destruindo a concorrência das empresas, a formação de preço relativo. Então, e a economia não reage. Esse é o ponto central. Foram feitas 17 mini-reformas depois da Constituinte e ela não se acertou. Isso aí gerou, como causa, né, como consequência das causas raízes, do excesso de número de tributo, excesso de burocracia, excesso de legislação, fala-se em mais de 6 milhões de normativas da Constituinte até hoje, gerou uma renúncia fiscal que não existe mais em nenhum país do mundo. Os países largaram mão de dar incentivo de impostos há várias décadas, porque não é correto, não é justo e cria muitas distorções na formação de preço relativo da economia. E o Brasil ainda continua no século XXI, né, dando incentivos fiscais que acabam acarretando uma renúncia fiscal de R$500 bilhão por ano, 7% do PIB, todos os anos. Nos últimos 10 anos, né, 5 trilhões de reais foram dados em incentivo. E esses que têm incentivo, que bem. Aqueles que não têm incentivo fiscal, eles agem de 3 formas diferentes. Um grupo mais ousado sonegam 100, 60, 30, fazendo o inverso da parábola, né, do semeador. 10, 20. Então, essa é a sonegação, que é a maior do mundo. O segundo colocado no mundo em sonegação não chega a 5% do PIB. O Brasil tem 70%. O Brasil tem na informalidade, 1/5 do PIB.
né? 25% na informalidade, gerando uma sonegação de 7% do PIB, 7,5% do PIB, que chega a 600 bilhões ano, numa arrecadação de 2,5 trilhões. E a informalidade de 1,8 trilhão. Então, não existe nenhum país do mundo que tenha 10% da informalidade que o Brasil tem. E isso gera uma sonegação. Fora a informalidade, né, e a sonegação explícita, tem o contencioso tributário, judicial e administrativo de 5 trilhões de reais, 73% do PIB. O contencioso no mundo inteiro é muito, muito pequeno. Ele é pelo menos, né, 50 vezes menor o segundo colocado. E ele também gera dívida ativa. Você declara que vai pagar o imposto, chega na data atrasada, por N motivo você não paga. Então, tem um estoque também de 3 trilhões. O contencioso, a dívida ativa, é estoque. A sonegação e a renúncia é fluxo anual. E esse fluxo anual também do custo da burocracia, do ato declaratório para pagar, receber, contestar, custa 1% do PIB. E é por isso que ele foi cunhado, né, o nome de manicômio tributário jurídico, e o amigo Hawley deu outro nominho, que é o Frankenstein funcional. Então, o sistema é anarco-caótico. Quem pode mais, chora menos, né? É isso que nós temos. Então, as causas raízes geraram todas estas distorções que nós estamos vendo aqui. Déficit público e baixo investimento público. Baixo crescimento, né? Insustentável. E também, que deu um... É isso. Baixa geração de empregos, né? Queda da arrecadação, ineficiência das empresas, aumento de alíquota a toda hora, aumenta para manter a arrecadação anterior, e com isso as alíquotas vão inflando, né? Vão tendo uma gordura trans que entope o coração do sistema econômico brasileiro, que é o sistema tributário. Imagine o sistema tributário tem uma bomba central, que é o coração da economia. Quando você entope de legislação, de excesso de carga tributária, no consumo, em outros itens, aí você vai elevando as alíquotas, vai criando as dificuldades, esse coração vai parando de bombear, né? E vai travando o organismo econômico e social do país. Então, esta alta complexidade do custo, processo que eu já falei ali, aí vem instituição tributária, obrigação acessória, fiscalização em excesso, um refis atrás do outro. Tivemos que fazer o simples, você sabe que eu sou o pai do super simples do Brasil, né? Para combater tudo isso, a sonegação e inadimplência. Então, o excesso de legislação, o imposto sendo declaratório, o requerimento é de iniciativa do contribuinte, não do Estado. As transações bancárias não têm suporte contábil. A alta carga tributária da base de consumo e os impostos cumulativos foram os grandes responsáveis pela destruição de milhares de empresas, de milhões de empregos, né? De trilhões de reais perdidos nesse período. Então, no contraponto, nós temos que movimentar de uma vez só. Não pode haver solução fracionada, como foi tentado ao longo de 30 e poucos anos, com reformas fatiadas, com pequenos remendos. Sabe que nesses últimos 32 anos, só 2 reformas foram grandes. A da Lei Candir, que é a lei que regulamentou o ICMS, que eu tive a honra de ser relator, e que deu o tratamento que era devido à exportação de produtos in natura e semi-elaborado, e transformou o Brasil no maior exportador de commodities do mundo. Este ano nós passamos à frente, inclusive, na produção de soja. Então, quando o governo vem com uma reforma de 2 tributos, a Câmara uma reforma de 5 tributos, e nós, a 110, propõe 13, 14 tributos serem extintos, há uma diferença muito grande. É atacar o problema de uma vez só. Todos esses itens seriam atacados, eliminados, criando uma nova energia na economia brasileira com uma simplificação total, né? E unificação dos tributos, base de consumo, renda, e uma melhora na tributação do patrimônio. Então, o imposto deixa de ser declaratório e passa a ser feito, conferido pelo próprio Estado. Como vai ter um comitê estadual municipal e a Receita Federal, então quem vai conferir será este comitê
totalmente online. O recolhimento será totalmente automático pelo sistema bancário. E as transações bancárias passam a ter suporte contábil, que hoje não tem. Não tem nada a ver o teu crédito tributário, se você pagou ou não, ele gera um crédito. E a carga tributária vai ser adequado à necessidade da base do consumo justa. Não é como hoje você tem alíquotas de ICM, de PIS, e somados na base consumo, segundo a Fiesp, chega a 55% a alíquota média tributada nos bens. E você não consegue arrecadar 30%, 35%. E o fim da cumulatividade dos impostos. Esses são os efeitos desejados que nós vamos conseguir com esse modelo de hoje. É assim, a base consumo, que tem ali 9 tributos, né? O ISS, o ICMS, o IPI, PIS, CONFINS, o IOF, CID. A base renda, Imposto de Renda CSL. A folha tem, além do INSS, do empregado e do empregador, que é o dobro do empregado, que é uma distorção grave, você tem o Sistema S, o salário de educação e o Fundo Rural. E você tem outros tributos que incidem também na base de consumo, que é o Fundo de Garantia, o Importação e Exportação, que é regulatório, e outras contribuições que nós chamamos de parafiscais, aquelas taxas, aquelas contribuições, domínio econômico e etc., que tem lá. Só de CID, nós temos 33 CIDs do texto constitucional. E os impostos patrimoniais. Esses impostos, eles têm, hoje, o peso deles, o peso deles é assim, esses 9 tributos pesam, deixa eu ver. O que aconteceu aqui que eu mexi que não devia ter mexido? Bom, fica lá para baixo. 42% da arrecadação é essa base de consumo que eu quero eliminar, era deixar um tributo só. A renda tem 20,8% da arrecadação nacional, ok? A folha de pagamento 20,3%, o fundo de garantia e as outras contribuições 12,3% e o patrimônio 4,4%, ok? Então vamos lá. Por que isso aqui não fica sobrestado? O que eu fiz com isso aqui que eu... Vamos minimizar, né? Ele não minimiza e não sai. Fecho ele, o que eu faço com esse aqui? Eu desconheço esse gajo que entrou aqui agora. Você pode puxar a figura para um lado e deixar a tela livre para si. Os retratos que estão aparecendo aí de um ladinho, você pode puxar para qualquer lugar da tela. Pronto, já está puxado. Clica aí e me puxa. Já botei lá para baixo. Essa também, né? Isso. Você pode remover tudo para os lados, para cima, para baixo. Tá bom, tá aqui. Ok. Bom, esse é uma análise que é um segundo grave problema, além do excesso do número de tributos concorrentes, você tem um excesso de carga tributária na base consumo e pouca tributação na base renda. Eu fiz esse quadro comparativo da base consumo no Brasil, 49,7% daquele quadro anterior. Não são exatamente meus números, porque esse é o número que vem aqui da OCDE, que é esse quadro que gera esse quadro que eu extraí só os principais números. Uma comparação só de 3 países, de 3 blocos: Brasil, os Estados Unidos e a média da OCDE. A média da OCDE, que forma o maior bloco econômico do mundo, e os Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, e o Brasil, que é a 9ª economia do mundo. Na base do consumo, o Brasil tem metade da arrecadação vem da base de consumo, sem considerar o fundo de garantia, sem considerar imposto de importação e exportação e sem considerar a folha de pagamento. Os Estados Unidos é a meca do consumo do mundo, só 17% da arrecadação está nos tributos de consumo, que é o Sales Tax americano e o Excise Tax. E a média da OCDE, dos países desenvolvidos, 32,4%. Para que nós possamos ter uma comparação da base de consumo, nosso 49 com 17, teríamos que reduzir 292%. Teríamos que reduzir 292%. Tá? Para equiparar com a média da OCDE,
teríamos que reduzir 53%. Do outro lado, na base renda, para comparar com os Estados Unidos, que a nossa carga, isso não é alíquota, gente, isso é arrecadação 100. Então, 21% dos 100% arrecadado vem do imposto de renda. Nos Estados Unidos, 49,1%. E na OCDE, 34%. Então, para que o Brasil... Muita gente, por que não faz um modelo igual ao americano? Para que tivesse um modelo igual dos Estados Unidos, nós teríamos que aumentar o imposto de renda física e jurídica brasileira de 21% para 49,7%. Para isso, nós precisaríamos ter um aumento, que está ali no vermelho, de 133%. Ou, para comparar com a OCDE, nós teríamos que ter um aumento de 62%. Dá para entender bem isso? Nós temos problemas de toda natureza. Excesso de número de tributo, excesso de carga tributária, excesso de complexidade, desintermediação, que causa danos, né, diretos e indiretos e todos os efeitos. E isso, essa carga, quanto maior no consumo, ela sobrecai sobre os mais pobres, que são os nossos consumidores, são as famílias brasileiras de A, B, C, D e E, que recebe toda a carga tributária do consumo e da folha, chegando uma família de até 2 salários mínimos, segundo esse cálculo do IPEA, ter 53,9% de impostos. O cara ganha R$1.000, R$539 tem de impostos, recolhidos e não recolhidos, porque aí está contabilizado, porque eles não saem do preço aquilo que foi lançado. Mesmo que você declare uma DARF, um boleto, e não pague, você está no preço da tua mercadoria, do teu bem, né, ou do teu serviço. E aqueles que ganham acima de 30 salários têm 29% só de carga. Então, já demonstra que a injustiça... Eu acho engraçado quando alguém que ganha mais de 30 mil por mês fala, nós trabalhamos 5 meses por ano para pagar imposto. Não. Quem trabalha 6 meses e meio para pagar imposto são os mais pobres do país. Nós que ganhamos mais, trabalhamos só 3 meses para pagar esses impostos, né? E quanto mais rico, menos imposto paga, porque o sistema, ele é um sistema bruto, é um sistema selvagem, que foi sendo, dizer assim, incorporada essa obesidade tributária mórbida na base do consumo ao longo de 50 anos. Não foi fruto de um dia só, né, de uma semana, de um mês, de um governo. Então, primeira regra que tem que ter para aprovar uma reforma tributária, se você está convencido que o Brasil está travado, que o Brasil quebrou e quebra a cada tantos anos por conta do sistema tributário, se você está convencido disso, aí vem a solução, e tem solução. É aí que nós entramos. Primeira regra que eu recomendo como especialista, não permitir que haja briga de partilha dos tributos entre a União, Estados e municípios, como aconteceu na Constituinte de 88. Portanto, aqui está esse quadro, antes da reforma, quanto que tem a União, Estados e municípios, no conjunto todos eles, e quanto que vai ficar. Não haverá perda significativa para nenhum ente federado, porque nós colocamos como regra básica. A segunda regra de ouro é não aumentar a carga tributária para a sociedade. Isso é basilar. Eu acho que na hora de votar, nós devemos fazer um pacto social nacional com todas as entidades, todos os deputados, senadores, né, e o Congresso Nacional. Segunda questão, lembrando que o nosso perfil da arrecadação, que eu já mostrei lá atrás, é esse aqui. O que você quer? Uma reforma completa ou uma semi-reforma? Então, a nossa proposta é essa: eliminar 9 tributos da base do consumo, ISS, ICMS, IPI, PIS, COFINS e tal, por um tributo clássico universal, que é chamado agora, nova nomenclatura, não é mais IVA, né? É IBS, Imposto de Bens e Serviços. É o nome correto, porque a nomenclatura anterior era Imposto de Valor Agregado, acrescentado, adicionado, que é a mesma coisa. Ou seja, o imposto é cobrado em cada fase. Você produziu a primeira fase, o que você agregou, você paga, e na segunda fase deduz o que foi pago da primeira fase até chegar ao consumidor final.
Então, o valor agregado. O modelo americano é de IVA? Não. É a única grande nação do mundo que não tem um modelo de cobrança de valor agregado. Ele é monofásico, é como o ISS. O PIS/COFINS, que é monofásico, só paga uma vez. E ele é cumulativo lá nos Estados Unidos, você não sabe a repercussão que tem, mas ele é cumulativo aqui também. Então, esse modelo vai ser com alíquota por fora e será cobrado no destino para acabar com a guerra fiscal entre município e entre estado, nunca mais terá barreira entre os estados. É um livre comércio nacional, como você faz o livre comércio com o resto do mundo. As alíquotas serão flex, pode ter mais de uma alíquota. Nossos estudos estão propondo 4, no máximo 5 alíquotas para bens e serviços, sendo que 3 seriam serviço, 1 ou 2 só para os bens. Então, essa alíquota flexa, e poderá também recepcionar no IBS, no novo imposto, ou no imposto de renda, a desoneração total ou parcial da folha de pagamento, inclusive tirando de lá também, que eu não tirei ainda o sistema S, eu só tirei o salário de educação de lá e o fundo rural, ok? Esse modelo nosso ficaria limpo, clean, um imposto só de bem e serviço, para a União, Estado e Município, cada um teria a sua cota, mais ou menos, nós já fizemos as simulações todas, a União ficaria com 35% desse novo tributo, do mesma cobrança de uma lei nacional só, um regulamento só, os estados ficariam com 40% e pouquinho e o município com 22%, 23%. O imposto de renda só eliminaria a contribuição sobre o lucro. E a folha de pagamento ficaria só o empregado e um pouquinho do empregador, recalibrando o que tem dentro da folha para o imposto de renda e para o IBS. Porque o que você tributa na folha de pagamento vai para o preço, né? Tudo que é imposto patronal que você tem lá na folha, o sistema S, ele vai tudo para o preço. Então, é melhor cobrar com um instrumento de um tributo que vai ser extremamente eficiente. E um pequeno rearranjo que eu faço nos impostos patrimoniais, que não vem ao caso da nossa palestra aqui hoje. O nosso concorrente, que é a PEC 45 da Câmara, como eu falo, ela é uma costela da nossa PEC. Ela mantém o sistema poluído desse jeito aqui. Ela só elimina 5 tributos da base de consumo. Como ele recria o outro, ele fica com 6. Ele não mexe no imposto de renda, não mexe na folha de pagamento e não mexe no patrimônio. Olha bem esse modelo deles, da 45 que está na Câmara, compara com o nosso, que é clean. E o do governo é pior ainda. O do governo só mexe com 2 tributos dessa base de consumo e deixa tudo sem mexer. E ainda quer criar um novo tributo de CPMF, de movimentação financeira. Então, nada a ver com o que eu expliquei até agora. Nós fomos na essência, né? No diagnóstico, no levantamento de todas as causas e raízes que geraram o maior problema da nona economia do mundo, que travou a economia, que produziu 13, 14, 15 milhões de empregados, 25 milhões de subempregados, pobreza, miséria, quebradeira permanente, 63% da população inadimplente, mais da metade das empresas inadimplentes e baixíssimo crescimento econômico. Então, diante disso, essa é a partilha que eu me antecipei a vocês, né? Como é que fica? Os estados ficariam com 41,53% e os municípios com 22,91%. E a União com a diferencinha disso daí. Então, esse modelo, ainda o excise tax nosso, o seletivo, vai ser só sobre cigarro e bebida. Quando eu estive na Bahia com vocês, eu falava do seletivo de energia, combustível, isso acabou tudo. Na negociação, fomos obrigados, né, a acabar com o imposto seletivo. E eu hoje, inclusive, estou advogando, estou defendendo que nem o seletivo não precisaria. É importante cobrar todo mundo no IBS de norte a sul, leste a oeste, de forma igual,
Porque quanto maior a carga tributária do cigarro e bebida, é inelástico. Aí que a curva de Laffer se aplica completamente. A sonegação de cigarro no Brasil passa de 50% e de bebidas alcoólicas também. Então, nós temos que ter em mente que essa coisa de cobrar muitas alíquotas superiores não leva a nada bom. Este modelo está assentado num segundo pilar, que é o pilar da tecnologia 5.0, que é desenvolvida já há 14 anos por um empresário que vocês conhecem muito, chamado Miguel Aburrab, lá de Joinville. Ele era dono da DataSul, hoje era dono da NeoGrid. O que o Miguel bolou? É um clique dele, porque ele trabalha com isso. Ele me conta, e já vocês muito me confirmaram, o Paulo Penac também, viu, Damasceno, que mais de 70% do abastecimento dos mercados, supermercados do Brasil, passa pelo software dele. A logística, é o ponto dele saber qual é a inflação do dia, no final do dia. Então, isso que nós estamos vendo, como é que é aquele das causas problema que resultou? O IBS não será, ele será cobrado, o novo imposto, pelo fluxo financeiro via transação de compra e venda e não mais pelo ato declaratório. Então, essa é a grande mudança de paradigma, a mudança na forma de cobrança. Nunca mais você, atacadista, vai pagar o imposto do que você vende. Você vai pagar só do que você compra. Nós invertemos o processo no modelo Aburrab. Ou seja, dá para explicar com calma. Sai a matéria-prima. Como a matéria-prima, o produtor rural ele não tem incidência, vai para a indústria. Industrializou. Ou a indústria só vai pagar o imposto relativamente aos insumos que ele comprou e utilizou no seu processo de produção. Ok? Aí ele vendeu para o atacadista. O atacadista, quando comprar da indústria, ele que paga o imposto. Se a indústria entregou por R$100, o atacadista comprou por 100, você vai pagar, digamos, 10%, você vai pagar 100 mais 10. Né? 10 vai direto para o governo e 100 vai para o caixa da indústria. Você pegou, intermediou, transportou, vendeu por 200 para o varejista. 200 com mais 10, com mais 20 de impostos. Como já foram pagos 10, o varejista vai te pagar 220, 200 vai para o teu caixa, 20 vai para o fisco. Como você já pagou 10 anterior, o sistema te devolve no mesmo dia 10. Então, você vai ter 110, né? O que você pagou, o agregado. E até o varejista. Quando o varejista vendeu para o consumidor final, chega lá 500, é 550, então 20 já está pago, o consumidor vai pagar mais 30, então ele vai pagar 550. Vai ser como nos Estados Unidos, só que com débito e crédito. Então, o pagamento do tributo só vai acontecer quando você receber. Se você vendeu fiado e não recebeu, não paga o tributo. Só quando você receber. Segundo, na cadeia produtiva, em qualquer momento nós vamos capturar de volta isso. Para o fisco, não haverá perdas significativas se houver transações de um não pagar, outro não pagar. Então, vai melhorar 200%, 300% as relações comerciais de vocês, atacadista com a indústria, com a importação e com os varejistas de vocês, que são os mercados, que são todas as outras redes que vocês abastecem. Porque no contrato negocial de vocês, vocês não vão mais tratar da margem de imposto, que ela vai ficar separada. Você vai tratar do teu custo, da tua logística, daquilo que você empregou para entregar esse produto em qualquer canto do Brasil. Então, com isso, você põe fim à burocracia declaratória, combate a sonegação de uma forma terrível, que não vai escapar nada. A base tributária de bens e serviços vai capturar tudo que é pago com cartão de crédito ou com transferência bancária. Só não vai capturar as operações de dinheiro ou criptomoeda, que vai ser objeto de milhares de fiscais que vão estar correndo atrás disso, né?
Então, é o fim da elisão, quer dizer, e da inadimplência. Você declara e não paga, nunca mais vai acontecer isso, porque o sistema automaticamente ele é automático a cobrança. E quando você for fazer um planejamento, você vai à justiça, o imposto vai estar pago, você só vai discutir o mérito. Fernando, eu estou vendo que você está aí, Fernando Chical. Você não vai mais discutir, você vai à justiça. Eu não gosto disso, demando, mas a causa ela não vai envolver o dinheiro, porque o dinheiro vai estar lá garantido. Quem quiser estudar mais, está aí. O Miguel está à disposição de vocês para fazer a explicação. Um outro problema é a questão federativa. Tudo que os governadores pediram, está na carta deles, essa aqui é uma minuta da carta, nós atendemos. Os prefeitos também. Nós criamos os fundos de desenvolvimento regional para compensar o fim da guerra fiscal. Criei um fundo de desenvolvimento de 33 bilhões. Vamos manter o outro fundo de desenvolvimento regional de 43 bilhões. Criamos um fundo de exportação de 10 bilhões. Um fundo de 10 bilhões pela extinção do PASEP e um outro fundo de equalização de arrecadação modelo canadense para estados e municípios pobres, muito pobres, que têm arrecadação abaixo da média nacional. Com isso, nós teremos ganhos potenciais extraordinários nessa nossa jornada toda aqui. Os ganhos estimados iniciais foram feitos e discutidos com o fim da renúncia fiscal, porque ainda vai ter renúncias só considerando as renúncias fiscais do ISS, do ICMS, do IPI, do PIS, COFINS, da CID, do salário de educação, do IOF, PASEP e da própria Folha, nós vamos ter uma economia de 60% dos 500 bilhões. Lembra do gráfico do Frankenstein lá e do manicômio? Dos 500, dá para economizar 300 bilhões. Mas quem ganha? Ganham todos, porque ele desaparece dos preços. Eu chamo isso de gordura trans. É o mau colesterol que está dentro da estrutura concorrencial predatória, né? Lembrando, uma empresa tem incentivo fiscal, a outra não tem. A empresa tem incentivo, venceu. Aí ele cai na mesma vala. Um sonega 100, 60, 30, 50, 10. O outro não sonega nada, né? Um declara que vai pagar e não paga. O outro paga tudo, entendeu? Aí vai para a justiça e também posterga o pagamento. Então, nós vamos eliminar todos esses efeitos nocivos, distorcidos da concorrência, da formação de preço relativo, para resgatar a livre concorrência nacional, a verdadeira concorrência de uma economia de mercado, de uma economia capitalista. Então, a sonegação, eu duvido que escape alguma coisa, mas eu estou sendo muito razoável, já estou colocando só 50% da redução da sonegação. Então, dos 600 bilhões de sonegação fiscal anual, dá para recuperar metade, 300 bilhões. Já de cara, com isso, o PIB de 7 trilhões e 200 vai ser acrescentado em 900 bilhões. Já nos primeiros anos, nós vamos ganhar mais de 11% de crescimento do PIB com a formalização. Está lembrado quando eu fiz a lei do Super Simples, que milhões de empregos foram formalizados pelo baixíssimo custo do imposto incidente, que nós incluímos também 8 tributos quando nós fechamos o Super Simples, que era ISS, ICMS, IPI, PIS, COFINS, Imposto de Renda e Previdência. Então, esse vai ser um ganho extraordinário com a formalização. Esse é um dinheiro novo que vai entrar para o governo, para os governos federal, estadual e municipal. E muito importante, é mais do que 10 da arrecadação. A dívida ativa acaba. Você só vai ficar com o estoque de dívida ativa para trás, né? E o contencioso para trás, que daqui para frente não haverá mais possibilidade de você ficar devendo. Então, a tendência em 5, 10 anos, limpar toda essa dívida ativa e fazer encontro de contas com o governo, porque o governo federal, o estado e o município devem muito para as empresas, muito para os contribuintes. Então, tem muita dívida pendente aí. Então, vai ter um passivo, um ativo, e em determinado momento a gente vai fazer um grande encontro de contas, né? O contencioso administrativo e judicial, mesmo caminho. Você vai demandar normalmente no mundo inteiro
nós analisamos todo o sistema de demanda tributária no mundo, o Brasil tem 73% do PIB em discussão judicial e administrativa. O que tem de maior no mundo, um trabalho do INSPER, é coisica de 3, 4, 5% do PIB. Então, isso também vai para um escaninho normal, né? Vai para um curso normal da demanda, como é próprio de todos os países do mundo. E a diminuição radical do custo declaratório. Só o modelo Abu Dhabi sozinho dá para economizar quase 60 bilhões por ano que desaparece dos preços. 500 bilhões, fazendo um cálculo aí bem raso, na sonegação, fora a sonegação, a dívida ativa dá para dar um ganho de 100 bilhões por ano, que deixa, né, de ter necessidade de ter alíquota. Quando você tem a sonegação do pagamento do imposto e o contencioso, o que acabou acontecendo com o governo? Foi ali que ele começou a levantar as alíquotas para arrecadar os 2,5 trilhões que o governo arrecada. Então, ele tem carga tributária, que hoje arrecada 33% do PIB, em 100% do PIB, mas tem impostos, tem alíquotas que chegam a mais de 43%, até 45% do PIB, que estão perdidas. São essas gorduras trans do mau colesterol que estão inseridas nos preços relativos da formação de preço de cada item, daquele quase 1 milhão de itens que são tributáveis. O IBGE calcula que bens e serviços na economia brasileira, na base de consumo, é quase 1 milhão de itens. É como o número, você tem na propriedade rural 5 milhões, você tem 70 milhões de família, tem 70 milhões de residência, você tem 8 milhões de estabelecimentos comerciais, tem 8 milhões de prédios comerciais. Mas, no caso, nesse caso, você tem que quantificar o que você tem de ganho. Então, esse modelo produz, né, ganhos extraordinários, aumento da competitividade, diminuição do custo de produção, do custo da mão de obra da contratação. Consequentemente, quando você diminui o custo de produção e o custo da contratação e as alíquotas superiores diminuem, o que vai acontecer? Que é uma coisa que tem no mundo inteiro. Os salários líquidos serão maiores para os trabalhadores. E o poder aquisitivo das famílias vai desaparecer, esses 500 bilhões, dos preços. Então, você vai ter famílias consumindo mais unidades, empresas consumindo mais unidade, produzindo com mais baixo custo, aumentando a concorrência e criando um novo círculo virtuoso de pleno emprego, de transparência, de crescimento sustentado, segurança jurídica, desburocratização, né? E atração massiva de investimentos nacional e internacional. Então, o Brasil passa a viver um novo momento em função de um coração novo funcionando para as pernas, para o braço, para a cabeça. Quer dizer, vai ser um sistema tributário que vai funcionar como funcionou nos Estados Unidos e funciona na Europa toda, né, principalmente nos países mais desenvolvidos do mundo, e não tem os problemas que nós temos. Nós estamos dando uma receita velha, né? O IVA é antigo. Antigo tudo é antigo. O que existe no mundo é base tributária, propriedade, renda e consumo. Não existe nenhum país do mundo que tenha como base tributária o dinheiro. O dinheiro que está no banco, ele é uma instituição nacional, ele pertence às pessoas, às famílias e às empresas. Dinheiro não é base tributária para nada. Tanto que o IOF é um imposto de ódio, é um imposto muito safado que só tributa as pessoas que estão devendo. Não é um imposto saudável, é uma economia de justiça, de seriedade. Então, foco, força e fé em Deus, né, que eu tenho certeza que esse ano é o ano da redenção, da mãe de todas as reformas, que é a reforma tributária brasileira, que vale por todas as reformas que fizemos e por todas aquelas que não fizemos ainda. E que vai dar o que o Brasil precisa, que o empresário brasileiro retome o seu espírito empreendedor animal que ele tem de competição, sem se preocupar com 40%, 50% da formação de preço, que são os impostos. Ele vai se preocupar com o custo da matéria-prima, com a qualidade da mão de obra,
né, da melhoria do seu produto, do design do seu produto, do transporte, da logística, da propaganda, e vai esquecer o que você passou esses anos todos. Então, lembrado quando nós fizemos o Plano Real? Quanto tempo você gastava pensando na inflação? Inflação para nós, graças ao Plano Real. Esse é o novo Plano Real turbinado a 1000. Então, isso você, empresário brasileiro, já não vai ter que lidar com a inflação, vai ter um sistema tributário simples, funcional, e aí nós vamos atacar os juros mais escorchantes do mundo, né? Vamos acabar com essa malandragem também. E aí vamos ter um país para crescer a 6, 7% ao ano por 50 anos seguidos, né? Vai ser um grande... Nós seremos uma nação muito próspera durante esse próximo final de século XXI, se Deus quiser. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado. Muito bem. Depois tem os anexos que eu posso mandar em seguida. Eu vou tirar da tela. Precisando, eu volto com a tela, ok? Muito bem. Muito bem, deputado. A colocação muito clara. Esses dias nós assistindo a um programa, que eu não me lembro bem o programa, e estava debatendo um deputado federal, Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Ele apresentou também uma PEC, a PEC número 7 de 2020, em que ele acaba todos os tributos e cria duas bases, a base do consumo e a base do patrimônio, e dois tributos em cada unidade, em cada ente federativo. Então, a União criaria duas alíquotas em cima dessas bases, os estados do Distrito Federal criariam duas alíquotas em cima dessas mesmas bases, e os municípios, da mesma forma, podendo dispensar. Isso tem alguma congruência com a proposta que Vossa Excelência tem nos apresentado? Nenhuma. Nenhuma. Nós não vamos mais reinventar a roda como fizemos nesses 55 anos. O Brasil diferenciou do sistema tributário do mundo e sofreu um prejuízo muito, muito grande. Brincou com a CPMF lá atrás e agora brinca de novo e não tem que reinventar. O modelo é o modelo clássico. A imposição tributária do consumo é um imposto nacional com legislação única. O que zangou, o que atrapalhou, o que estragou? O excesso de legislação de poder legislativo dos estados e municípios e da própria União, que acabou caindo na esparrela dos grupos de pressão. Então, esse modelo, o imposto não serve para benefício fiscal, a não ser que eu dê assim. Eu quero dar benefício fiscal para todos os computadores escolares, que ninguém vai pagar mais imposto, para que todas as famílias tenham computador. Zero. Comida. A nossa proposta é reduzir a tributação de comida de 33%, 34% para 7%. Remédio, mesma coisa. Ativo fixo. Você comprou máquina, equipamento para a tua empresa, devolve 2 dias depois 100% do que você gastou. Você exportou, devolve. Então, não terá nenhuma alteração que não seja o modelo clássico. O imposto de renda vai ter que ser progressivo, vai ter uma regra lá nossa, e nos próximos 15 anos vai ter que ter um aumento do imposto de renda e uma diminuição do imposto de consumo até atingir a média internacional da OCDE. Então, nós vamos precisar reduzir 8% a 10% da carga tributária relativa do consumo para a renda. Então, mas essa formatação do príncipe não dá tempo de discutir, né? Eu estou há quantos anos discutindo o mesmo modelo, há 30 anos, para poder chegar ao final, junto com a 45, que é parecida, não é igual, né? E o que o governo quer é parecido também, ele só quer o PIS/COFINS. Por que ele quer só o PIS/COFINS? Porque o PIS/COFINS tem a mesma base tributária da soma do ICMS e ISS. O PIS/COFINS é o ICMS com o serviço, ou seja, um é outro. Então, bens e serviços é uma base só, tem que ter uma imposição tributária só. Você pode dividir a alíquota nacional do governo federal, estado e município, mais uma incidência.
Para você, empresário da indústria, do atacadista e do varejista, é uma coisa só, um sistema só, de débito e crédito. E o imposto de renda também. Então, e o patrimônio também. O Brasil arrecada de 100%, 4,4% vem do imposto de renda. Não tem espaço tributário para fazer crescer o imposto patrimonial no Brasil. Não tem espaço. Você pode aumentar no máximo, que eu, com a minha experiência, de 4,4% talvez para 5,5%, um ponto do PIB, um ponto da arrecadação nacional, que é muito difícil, né? Então, não sei se era isso, mas eu acho que não tem correspondência nenhuma o modelo que está preconizando. O governo apresentou, o senhor até falou na sua exposição, o governo federal apresentou a reforma que ele entende necessária para ele imediatamente, e nós que trabalhamos no dia a dia com isso sabemos perfeitamente o porquê, porque com a decisão do Supremo Tribunal Federal de exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS, do ICMS, houve uma queda na arrecadação em torno de 1,2% do faturamento das empresas para as empresas que entraram com a ação. Isso, inclusive, já está no orçamento da União. O que ele pretende fazer do 9,6% passar para 12% ou 3,65% passar para 12% é uma recomposição dessa base perdida, ou seja, dessa receita perdida, com o lucro. Como a reforma ela passa por uma reforma constitucional através de PEC, é muito mais demorado, muito mais complicado. E esse que ele propôs é através de uma lei ordinária, porque já tem previsão no artigo 195 da Constituição Federal. O senhor acha que isso nós não temos nem dúvida que vai ser aprovado? O senhor acha que lá na frente dá para englobar isso aí, excluindo essa nova contribuição à CBS que está proposta? Bom, o que está em jogo nessa proposta tributária do PIS/COFINS, e se o governo insistir em aprovar a CPMF também por lei ordinária, ou sei lá eu, é o futuro do governo Bolsonaro. Se ele fizer só a reforma do PIS/COFINS, eu, como especialista, o resultado econômico do que eu acabei de falar para vocês, até mais 2/3 da minha palestra, foi enfoque econômico. A economia do ano que vem ele vai colher 0, 1%. E nos próximos 10 anos também. Só tem uma forma de fazer o Brasil voltar a crescer e prosperar a 5%, 6%, 7%. Ou faz o serviço completo, faz a cirurgia bariátrica completa, porque o paciente econômico brasileiro entrou na UTI, junto com a Covid. Mas ela já tinha zika, chikungunya, H1N1, já tinha câncer, já tinha problemas cardíacos, tinha trombose nas pernas, tinha tumor na cabeça e problema nos 2 braços. Então, não adianta você consertar as 2 pernas, né, para poder fazer a economia voltar a andar, que ela vai se arrastar como é o Frankenstein. O que reforma fatiada é uma reforma tipo Frankenstein, dá mais umas costuras e não resolve a essência do problema. O PIS/COFINS é menor do que a soma, ele é menor que o ICMS e quase metade do que é o ICMS, o ISS. Então, você tem 9 tumores dentro da base de consumo. O ISS, vamos falar como medicina. O ISS é um tumor, o ICMS é um tumor, todos, né, com PUS, o PIS, COFINS, a CIDES, o IOF, você tem 9 tumores. Não adianta você pegar 2 e deixar 7 tumores para trás, que eles vão crescer e tomar conta do paciente econômico, vai matar o paciente. O que ele mata? Ele mata a empresa, a concorrência. Ele mata os empregos, o salário e o poder de consumo. Se eu estou mostrando com clareza, ou faz tudo ou não faz nada, esse é o meu conselho que eu dou para os deputados, senadores, para empresários, não, meus clientes que eu atendo hoje, né, muitas entidades do segmento econômico nacional,
é melhor não fazer nada. Reformar PIS/COFINS. O que é bom? O PL do governo é o projeto de lei do IVA, do IBS. O Rodrigo Maia, em mês de agosto, dá início. Pode pegar a PEC 293, que está prontinha lá na mesa do Rodrigo, pega o projeto que vai sair lá da comissão mista, que o Aguinaldo vai relatar, como ele vai ser o mesmo relator na Câmara, pega o projeto que era relatado por mim, está prontinho, não precisa passar em comissão nenhuma, faz um projeto de adaptação, traz tudo o que quiser para dentro daquele projeto, põe no plenário e vota no Senado. Aí o grupo de tecnologia começa a trabalhar, nós já estamos trabalhando o grupo de tecnologia para que o modelo de cobrança seja implementado em pelo menos em 8 meses. E aí o governo pode inicialmente pegar o PIS/COFINS ou só o PIS e começar a testar o modelo de cobrança eletrônico. Se ele quer mais arrecadação, se o objetivo dele é único, só arrecadar mais, eu ofereço a ele um projeto que é meu, que está lá com o Macris agora, a atualização dos valores patrimoniais das pessoas físicas e jurídicas que estão defasados desde 1995, quando mudou a moeda para a real. O imposto de renda das pessoas físicas e jurídicas não foram reajustados de lá para cá. Eu sugiro cobrar 1% de alíquota para quem quiser, pessoa física e jurídica, e atualizar o seu patrimônio, assim como foi na repatriação. O governo do Brasil vai ter uma arrecadação gigantesca de mais de 200, 300 bilhões para dar o tempo de implantar o novo modelo. E, no mais, ele está fazendo com emissão de títulos, né? Todo esse recurso não tem riqueza, não tem imposto, ele está tomando dinheiro emprestado da sociedade, aumentando a sua dívida interna. Então, é o que o governo tem que fazer nesse momento. Foco. Não adianta vir com conversa de fazer fatiamento, que tem que pegar o boi e fazer uma fatia, não. Tem que pegar por inteiro. Senão, a economia brasileira não reage. A pobreza, a miséria, né? A falta de dinheiro na educação, a falta de dinheiro na saúde, na segurança, está destruindo o nosso país. Nós temos que deixar de ser egoísta, pensar no global. Nós queremos o ótimo global, não o ótimo individual. Muito bem, Sandoval. Deputado, muito boa a sua palestra. A gente tem acompanhado todo o seu esforço, o entendimento que o senhor tem feito com relação a como resolver esse processo complicado que é o sistema tributário brasileiro. O senhor falou um pouco aí, sei lá, uns 25 anos atrás, o Germano Rigoto, 25, 20, 20, 30, eu não lembro, o Germano Rigoto fez palestras para nós em São Paulo, e aí a gente falava, Germano, mas esse negócio vai sair, você consegue convencer seus pares sobre isso, porque isso é uma coisa do Congresso, né? Tem que ser a Câmara, o Senado, enfim, o Congresso, para entender e resolver. Ele falou, você pode ter certeza, Sandoval, não, agora vai. Eu estou levando essa coisa lá atrás, porque a gente vive nessa expectativa de que exista uma justiça tributária, que exista um processo que seja equânime para todos os agentes e que interrompa a sonegação. E quando você propõe essa coisa com o sistema bancário, a sensação que eu tenho é que aquela minha preocupação de que muita gente sonega e cresce, outros apagam, porque são mais espertos, ou dão mais sorte, ou falam com as pessoas certas, ou arriscam mais. De algum jeito, a gente percebe uma grande sonegação. E aí, do outro lado, a gente vê cada dia mais as despesas da folha de pagamento dos funcionários públicos, das despesas do serviço público aumentando. Cada candidato que é eleito leva tanto de gente, ninguém pode ser demitido, e cada vez mais, e tem limites para a despesa pessoal, mas saem do limite.
E esse processo, a gente está vendo, é um precipício maluco. Agora, com esse Covid, ficou pior ainda. Então, eu pergunto, voltando para o raciocínio do Germano Rigoto, o senhor acha que quando o senhor propõe esta 110 para os senadores e propõe para os deputados isso, eles entendem, acenam com a cabeça de que sim, é este o caminho? O senhor entende que não, que ainda não estão prontos ou que outros interesses os movem no sentido de não querer lidar com isso neste momento? Bom, Sandoval, hoje quem tomou a frente da reforma tributária foi o próprio presidente do Senado, né, o Davi Alcolumbre, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, os líderes e o próprio Paulo Guedes, que fez essa reunião com eles no começo do ano e fez agora de novo, de que não mandaria uma PEC e que mandaria uma sugestão do PIS/COFINS. Isso foi feito. Então, o governo é do Bolsonaro e do Congresso Nacional. Os empresários querem a reforma, com exceção uma minoria hoje que morre de medo, né? Os trabalhadores também, através dos auditores, do fisco brasileiro, desejam, os trabalhadores das centrais sindicais também, a academia, né, os acadêmicos, os professores querem, alguns poucos que não querem a reforma. Mas eu posso dizer que 90% hoje dos que têm ligação com a economia, os governadores que assinaram um documento querendo a reforma e aceitando o IVA, os prefeitos de cidades pequenas, que é 95% das cidades, só ficou um pequeno ajuste a fazer com os prefeitos das capitais. Eles têm um sentimento de que pode ter alguma perda, não sei o quê, né? Eu também procurei acomodá-los da melhor maneira possível. Eu, externamente, mantenho diálogo com eles e com os congressistas, né? Principalmente com o presidente da comissão, que é o Roberto Rocha, e faço um diálogo com várias pessoas do governo, Sebrae Nacional, entidades fortes, né, que a gente tem na agricultura, CNA, OCB, CNDL, né, os auditores municipais, estaduais, federais, o pessoal da indústria, o pessoal das farmácias, o pessoal... Então, a gente tem um diálogo muito grande, muito favorecido na indústria, no comércio, etc., no varejo. O sistema tributário e a mudança do país tem que ser um desejo nacional, não pode ser desejo de uma pessoa. Eu acho que a minha vontade de fazer a reforma, ela é imensa. E eu sinto que hoje, mais do que em qualquer outro momento, está muito propício. Então, e que o congressista... Vamos olhar o Congresso. Ora, os deputados e senadores votaram a reforma mais difícil que tem no mundo. Não tem nada mais difícil do que a Previdência, que mexeu com o direito de todos os trabalhadores. Com todos os trabalhadores. E eles votaram, engoliram seco e votaram, por convicção. Então, eu tenho a impressão que eles querem a reforma tributária. Precisa de uma segurança. Falam, não, a proposta do Raul é boa, ela está bem estruturada, ela está bem dimensionada, não é papo furado, porque eu não inventei nada, Sono. O nosso modelo é um modelo clássico mundial que está aplicado há 55 anos na Europa toda, nos Estados Unidos e Canadá, que se transformaram em países de primeiro mundo. Por que todos nós, os países que não adotaram isso, estão naufragando até hoje, né? Então, o Brasil tem uma vocação para ser um país de desenvolvimento econômico sustentado, integral e ser modelo para o mundo. O ranking do Banco Mundial, o Doing Business, 2020, o Brasil está em 184º pior sistema tributário do mundo em 190 países. Na média geral, média que soma 5 indicadores, em 190 países, nós estamos em 124º, pior. Quer dizer, qual investidor internacional vem para o Brasil? Só vem predador. Só vem investidor para comprar nossas empresas a preço de banana. Ou como a gente diz aqui no interior, vaca morta, né? Vaca boa. Então,
Eu acredito que o próprio Bolsonaro e o seu governo, para ter sobrevivida, ele precisa da economia voltar a crescer e gerar empregos. Porque os que estão empregados e aposentados já estão resolvidos, né? E as empresas que quebraram, como é que faz? Como é que faz para recuperar tudo isso, né? Olha, se não, diferentemente da Covid, que a vacina não está pronta, né? Detectar a doença, né? Essa doença do nanismo brasileiro, do não crescimento brasileiro, da concentração da riqueza brasileira, da tributação excessiva sobre as famílias mais pobres, da destruição da empresa brasileira, da competitividade, a vacina está pronta. Você quer uma vacina de dose maior, é o nosso projeto. Quer uma vacina de dose menor, é o projeto da Câmara. Você quer uma aspirina só para passar dor de cabeça, é a do governo. Da Câmara, a nossa e a do governo. Então, é pegar ou largar. Eu estou aqui trabalhando, né, 24 horas por dia, em casa, mas orientando o Brasil. Eu dou entrevista para o Brasil inteiro, todos os dias. Então, hoje de manhã fiz uma entrevista grande para a Band de Porto Alegre, né? Fiz para uma revista do setor de telecomunicações, né? Indústria de telecomunicações. Então, a gente está trabalhando. E vocês, empresários, que têm um ramo muito forte, o atacadista, precisam objetivar essa luta, né? Eu sempre falei isso com o Paulo Penac. Estamos aqui. A luta é grande. Nós temos que ter agora gente lá dentro do Congresso. Cada um de vocês, atacadistas do Brasil, são muitos, cada estado tem a sua bancada de deputado e senador. Eles é que vão decidir o futuro do Brasil. Qual proposta vai ser merecedora do apoio. Paraná tem 30 deputados, 3 senadores. Em todo estado tem 3 senadores. Então, fica facinho de conversar com eles. Nós, atacadistas, né? Pode ser lá, como vocês fazem parte também lá do como é que chama lá, o Nex lá, né? Que é o George, né? Mas precisa definir, porque o George, hora está lá com a CPMF, hora precisa pôr um ponto final nisso aí, precisa decidir. Nós queremos um modelo clássico internacional, que é o modelo que vai prevalecer por muitos e muitos anos, né? Sem querer reinventar a roda e consertar o que está visível, né? Fazer um conserto geral, vai ser uma coisa extraordinária para a vida do país. Bem, o Paulo, você quer falar, Paulo? Eu quero agradecer, parabenizar o deputado Raul e agradecê-lo prontamente nos atender. O Raul sempre esteve do nosso lado. Quando nós estivemos à frente da PAD, ele era o deputado que nos acompanhava em Brasília, em todas as reuniões que nós tivemos lá com o ministro, com o presidente, com tudo mais. Então, queremos agradecer ele aqui por ter imediato. Pedimos a ele, na hora nos atendeu e hoje vimos aí um número grande de companheiros que estão presentes aí hoje. Olha, coisa linda. Olha os netos lá. Bota ela para palestrar. Concluiu, Paulo? Raul, mais uma vez, muito obrigado. Doutor Fernando Chical, que foi secretário do Raul lá, ó. Doutor Fernando está aí conosco, também tributarista nosso. Esse conhece, viu? Esse entende. Esse entende, aí, tá vendo? Trabalhou com o Raul, foi secretário do Raul quando estava na Receita lá. O Raul na Receita e o Fernando... Ao contrário, eu era o secretário, ele estava na Receita. Exatamente. Eu aprendi muito com o deputado Raul e continuo aprendendo todo dia, né? Sempre que tem essa oportunidade, né, da palestra, a gente aprende um pouquinho mais. E uma hora a gente chega lá, né? E eu aprendi com ele também. Viu? Um aprende do outro. Quem sabe ensina, quem não sabe aprende, né, Fernando? Muito bem. Na verdade, eu mais aprendi do que ensinei, né? Essa é a verdade. Eu não sabia nada, fui aprendendo. Era um jacu de cambé lá. O doutor Fernando é assessor do SINCA e também agora assessor da FEComércio, assessor do nosso vice-governador, presidente Piana lá. Ele está dando assessoria para o Piana, está junto lá. O Raul Piana é nosso parceiro nessa luta aí, viu? Fechado com a gente. Muito bem.
A palavra está franqueada a quem queira se dirigir ao deputado, fazer alguma pergunta sobre o tema exposto. Quem quiser usar a palavra, é só ligar o microfone e falar. Muito bem, já que está todo mundo no silêncio, nós só temos que agradecer ao deputado, devolver a palavra para as suas conclusões e depois ao presidente da ADAS para o encerramento. Bom, Damasceno e amigos e amigas que estão aqui, é muito importante, muito mesmo, esta posição, essa decisão de vocês, de nos apoiar nessa luta, afinal. A compreensão da necessidade que o Brasil tem. Se o governo tem dúvida, ele está lá preocupado com a arrecadação. Nós temos que ter essa preocupação econômica. Imagine as empresas brasileiras voltando a gerar pleno emprego, né? E com isso mais riqueza, mais bem-estar social, e o governo vai colher mais impostos. Nós estamos olhando o interesse global, o interesse do governo federal, dos estados, do município, dos trabalhadores, né? Das pessoas muito pobres, do interesse das empresas, de ter uma economia de mercado capitalista justa, né? Transparente, isonômica. E eu sei, né, o setor de vocês, quanto sofreu com essa questão tributária. Então, é isso aí. Estou deixando aí meu abraço, que Deus abençoe a todos, amigos. Felicidades a todos vocês. Nós vamos, antes de encerrar, só passar um agradecimento aqui à nossa patrocinadora, a MaxTech, e rapidinho a gente volta para a tela. Ok. Estou dispensado, Damasceno? Espera só um minutinho. É simples assim. Com uma boa risada. Como aquela macarronada. Simples como ouvir. Te amo. Te amo muito. Ou igual um abraço, que o tempo tenta apagar, mas basta um reencontro para tudo se encaixar. E mesmo quando desafiado, mesmo quando o tempo parece não estar do seu lado, e o coração bater apertado, você sabe que não está sozinho. Opa, tudo bem? Maximatec, conectando o atacado distribuidor ao varejo. Simples assim. Muito bem, mestre. Só para você testemunhar, muito obrigado pela sua participação, pela ajuda, pela colaboração e pela exposição. E acredito que conta com o apoio de todos nós, porque nós entendemos realmente, sempre que me perguntam, entre hoje as 4 propostas que tramitam, a sua que eu acompanhei mais de perto é a que é mais abrangente, que poderá trazer, com certeza, uma melhoria para o empreendedor brasileiro, para toda a população brasileira. Então, é essa a missão deste fórum, é debater esse assunto e conscientizar no sentido de que o que é melhor para o Brasil é aquele que desburocratiza, deixa o verdadeiro empresário trabalhar, porque hoje eles estão trabalhando mais para pagar imposto, para controlar tributo, do que mesmo para produzir. Então, que todos nós, empresários e empreendedores, possamos realmente cumprir a missão que é empreender, trabalhar, dar emprego e gerar riquezas. Então, as suas colocações são muito importantes e o nosso sincero agradecimento. Fica com Deus. Um grande abraço. Vamos lá, em frente. Em frente. Um abraço. Sandoval. Bom, muito obrigado a todos. Obrigado por vocês que ficaram até aqui. Acho que foi bastante elucidativo. A gente aprendeu mais um pouco. Nós temos acompanhado o deputado Raul na sua trajetória, nessa cruzada que ele faz, nessa pregação que ele faz. E tudo certinho, tudo faz sentido, é o que nós esperamos. E como ele falou, né, quem tiver oportunidade de convencer, de estar com seus parlamentares, senadores, principalmente nesse momento, e deputados também, em cada estado, fazer um esforço, talvez um pequeno esforço de dar uma ligada, dizer, olha aí a proposta, a PEC 110, nós precisamos lidar com isso, precisamos andar e tal, enfim,
o discurso que cada um sabe fazer, eu sei que todos sabem fazê-lo, e para a gente ver se a gente, sabe, acaba essa coisa desse sofrimento doido aí, que é da população, que é do nosso setor, né? Agradeço também, doutor Damasceno, pela mediação, agradeço a presença de todos vocês. Damasceno, você concorde, por favor, com a cabeça que o nosso outro tema sobre financiamento do Pronamp para os representantes fica para a semana que vem? A pauta inicial, que é exatamente comentar mais um pouquinho sobre essa proposta, mais um pouquinho sobre o Pronamp, que precisa ainda de sanção do presidente da República, então não está desatualizado, e como o caminhar da CBS. Então, nós passaremos para a próxima segunda-feira, nesse mesmo bate-canal e bate-horário. Não é isso? Então, só dizendo o seguinte, quando eu disser tchau, daqui eu desligo todos vocês. Então, tchau para todos nós. Boa semana de trabalho, uma semana bem produtiva e em paz. Valeu. Até logo, tchau.